Olá! Eu te convido a assistir este vídeo, cujo conteúdo foi retirado de uma live que eu fiz falando do poder do perdão e quanto é libertador perceber que nós podemos liberar essa energia e nos libertarmos de coisas do passado que nos afligem e nos perturbam, muitas vezes gerando doenças. Assista, curta, comente e compartilhe. Eu vou adorar. Tem alguma coisa que você não consegue perdoar? Essa é forte, hein, gente? Eu quero falar um pouquinho dessa caminhada, porque se eu cheguei aqui hoje para falar com vocês, para compartilhar com vocês a minha experiência e falar um pouquinho sobre o poder do perdão, é que eu precisei vivenciar isso na minha vida. E é definitivamente libertador quando a gente consegue acessar esse poder dentro de nós. Quando pensamos em perdão, pensamos no quê? Pensamos em dor, pensamos em sofrimento, pensamos em ressentimentos, amarguras, né? Coisas muito ruins, porque quando temos que perdoar ou sermos perdoados é porque alguma coisa não foi legal na relação. E não existe uma relação de perdão com coisas, né? Eu vou perdoar minha caneta, vou perdoar meu celular, vou pedir perdão pro celular. Não. O perdão, ele é uma energia que nos conecta a pessoas. E eu me sinto ressentido, amargurado, magoado quando acontece alguma coisa muito ruim com alguma pessoa. Legal? E geralmente é quem nós gostamos, é quem nós amamos. Porque se alguém na rua fizer alguma coisa pra mim e eu não conhecer essa pessoa, passar na rua e ele me xingar, eu vou ficar com raiva na hora, mas passou. Mas a dor, a mágoa, o ressentimento, ele surge com pessoas muito próximas, porque é exatamente com pessoas que a gente não espera receber aquele tipo de tratamento. Então, olha só que louco! Quem nós mais amamos é quem mais nos machuca. Eu amo demais a minha mãe, mas fico chateada e ressentida com o que ela fez comigo, então, pra mim, eu já fiquei magoada, ressentida, amargurada. O meu pai fez isso comigo, um primo meu, um tio meu. E essas dores, muitas vezes, elas entram na nossa mente, nos pensamentos, nas emoções, e elas invadem o nosso sistema mental, nosso sistema emocional, nosso sistema físico, e ao longo de anos, às vezes, uma dor, uma tristeza, uma amargura fica lá, armazenada, e vai gerar consequências, né? Então pensa só, eu vivo de repente dentro de uma casa, numa relação familiar, e algo aconteceu ali que não foi legal, então eu guardo uma amargura, uma tristeza e vou carregando isso pro resto da minha vida. Vai chegar uma hora que isso vai gerar uma doença. No nosso corpo físico, ele se manifesta tudo que está no nosso corpo sutil, na nossa mente, nas nossas emoções, né? O nosso corpo energético, ele reflete todos os pensamentos e emoções positivos ou negativos. E o perdão é uma das energias que a gente pode medir, né? Se a gente está fechado para o perdão, é porque a gente está guardando ressentimento, mágoa, dor. E qual que é o raciocínio aqui, né? Quanto mais dor eu sinto, quanto mais sofrimento eu sinto,
mais eu vibro nesta frequência. E quando eu vibro nessa frequência, o que acontece? Lei da atração. Eu me conecto mais a essas energias. Então, quando eu sinto dor e sofrimento, mágoa e ressentimento, mais daquilo eu crio na minha realidade. Por isso que a gente vê pessoas muito amarguradas, muito ressentidas e parece que essa pessoa anda com a nuvenzinha preta em cima da cabeça dela. Porque, gente, é uma pessoa que passa vergonha, passa humilhações o tempo todo, porque ela tá vibrando nessa frequência baixa. E olha só o que acontece quando a gente consegue se conectar com a energia do perdão. A gente consegue mudar essa frequência, limpando completamente toda essa mágoa, dor, sofrimento, ressentimento e sair dessa vibração baixa e elevar a nossa frequência. Aí é que tá a questão, né? Geralmente, como que funciona a questão do perdão? A minha leitura é assim, tudo está dentro da gente, não está nada fora. O mundo fora é só uma interpretação da minha mente. É o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu falo, certo? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Ah, Sandrinha, todos os comentários aqui, muito legal. Vamos dar um exemplo de uma mãe, tá bom? Quem que nunca ficou com raiva da mãe? Quem que nunca ficou com raiva da mãe, ressentimento ou do pai? Vai, duvido aqui, levanta a mão alguém que nunca tenha ficado com raiva da mãe ou do pai. Vamos lá. Esta mãe ou este pai tem vários filhos. Só que para cada filho, aquela mãe tem um defeito diferente e tem uma virtude diferente. Então, a minha mágoa e o meu ressentimento com a minha mãe ou com meu pai, com certeza vai ser diferente do que minha irmã sente, do que o outro irmão sente, porque isso é muito pessoal. E aí, às vezes, nós magoamos uma pessoa e a gente nem percebe que machucou essa pessoa, porque não foi feito com uma intenção de machucar, de magoar. É que o outro tem um conjunto de informações que deu mal, deu ruim naquela forma de interagir, entendeu? E neste caso, o que acontece? Esta pessoa dentro dela tem uma versão daquela mãe diferente dos outros. Então, quando eu falo de perdoar, eu não tenho que... O perdão não tá fora, eu tenho que esperar, eu tenho que pedir perdão para ela ou ela tem que pedir perdão para mim, não. O perdão, ele tem que sair daqui de dentro, de forma que eu consiga olhar para aquela situação que me gerou mágoa, entender na minha mente que aquilo pode ter sido fruto de alguma dor do outro. Ah, ele falou grosso comigo. Ok, falou grosso comigo. Se eu consigo entender que tudo está dentro, né, e que eu reajo a algumas dores e sofrimentos, se alguém reagiu ruim comigo, é porque aquela pessoa está conectada com alguma dor. E aqui, ó, deu match na dor, entendeu? Deu match na dor, gente. A dor dele me feriu também. Vamos falar de uma coisa mais profunda. Gente, às vezes eu atendo clientes com dores tão profundas de abuso, principalmente mulheres, né? E o abuso realmente, ele geralmente, 90 não, quase que 100% dos casos de abuso, eles ocorrem dentro da família. Dentro da família. É pai, é tio, é irmão, é primo, é padrasto, madrasta, enfim.
E o abuso é uma dor que ela deixa uma marca enorme e é capaz de não deixar a pessoa seguir adiante. Ela impede a pessoa de ter sucesso na vida. Ela impede a pessoa de ter um relacionamento amoroso, afetuoso, equilibrado, porque aquela dor tá lá. Toda vez que ela se conecta numa relação, vamos dar um exemplo de uma mulher que foi abusada e ela se conecta numa relação amorosa. Como existe aquela dor, inconscientemente ela sempre vai reagir de forma a se defender, para não ser machucada de novo. Então ela vai ser agressiva, ela vai ser ou entrar num quadro de apatia, num quadro de depressão, porque aquilo é muito difícil de lidar. E como fazer, gente? Uma pessoa que sofreu um abuso por sei lá quem, não vê nunca mais, a pessoa morreu, como é que a gente faz isso? Como que resolve essa situação? A gente tem que ter uma saída, lógico, e temos. Neste momento, a gente conduz a pessoa, quem é terapeuta aqui, PRM Coach, nós conduzimos a pessoa a entrar em harmonia com ela mesma, com os próprios julgamentos dela, com as próprias culpas dela, porque mesmo neste exemplo do abuso, existe uma culpa muito grande, inconsciente, quer dizer, por exemplo, uma criança que sofreu um abuso, ela não tem um sistema cognitivo para que ela consiga se proteger naquele momento, uma criança de 6, de 8, de 10 anos. Mas muito mais tarde ela vai saber o que aquele fato representou e aí vem a culpa. E muitas vezes por não ter falado, por não ter se expressado, por não ter pedido ajuda. Então, se a gente não tiver um mecanismo que nós mesmos possamos nos curar, não tem saída. Nesses casos, como fazer? Nesses casos, a gente precisa se conectar conosco mesmo, com a nossa essência divina e liberar o perdão para nós mesmos. Liberar o perdão dos sentimentos de culpa, dos sentimentos de vergonha. Liberar o perdão para aquela criança indefesa e que se sentiu desprotegida. Muitas vezes nessas relações vem até muita raiva da mãe ou muita raiva do pai. Geralmente uma criança abusada tem uma relação ruim com os pais porque inconscientemente ela sente que não foi protegida e também tem dificuldade de confiar nos outros porque quebrou a confiança de quem deveria protegê-la. Então, estou dando um caso assim, muito complexo de perdão. Por quê? Porque esses casos extremos, se a gente for pensar com a nossa mente lógica, racional, não tem saída. Não tem saída. Você fala assim, eu vou perdoar o abusador, aquele cara que abusou de mim? Então, enquanto a gente mantiver dentro da gente aquela figura e mantivermos aquela cena ou aquele fato que nos machucou, nos magoou e mantivermos conectado com a emoção da dor e do sofrimento, a gente só vai gerar mais dor. Vamos gerar mais dor pra gente e mais dor para os outros. Quando a gente entra em harmonia com todo o sentimento de dor, de sofrimento que aquela situação nos causou. Então, quando a gente consegue liberar o perdão para a gente mesmo, que fica se julgando, se criticando, a maior parte das pessoas que faz algo errado, existe um condicionamento na mente que fica se punindo, se julgando, se criticando. São pessoas que muitas vezes, quando começam a ter sucesso, ou prosperar, ou ter um relacionamento bom, elas automaticamente se sabotam, se boicotam da felicidade. Eu conheço um monte de pessoas e conheço clientes minhas
que sofreram abuso e quando elas estavam numa situação de prosperidade financeira, conhecer uma pessoa legal, agora vai dar tudo certo, de repente a mente vai e sabota. Por quê? Porque existe lá dentro, na mente inconsciente, um mecanismo de culpa e de autossabotagem que ela mesma não se acha merecedora daquilo tudo. Então, gente, é super importante o perdão para que a gente possa prosperar na vida, para que a gente tenha relacionamentos harmoniosos, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, que tenha prosperidade e equilíbrio e harmonia na vida. Porque senão, aquilo sempre volta. Aquilo sempre volta. Várias pessoas que tiveram situações de abuso ou outras situações, né, aborto, ou outras situações dramáticas na vida, né, de perdas grandes, a perda do pai, a perda da mãe. Quem nunca se culpou porque deixou de fazer algo para a mãe ou para o pai, e principalmente após a morte de alguém, né, muito querido. Então vem aquele sentimento de, puxa vida, podia ter feito mais, podia ter visitado mais, podia estar mais presente. E nesses casos, a culpa, ela é cruel, porque é uma ferida que vai abrindo e gera muita dor e sofrimento. A vibração da culpa é uma das frequências mais baixas que tem. E para vocês terem a ideia, a culpa, ela vibra, vou trazer aqui a minha colinha, se não me engano, olha, a culpa, ela vibra numa frequência de 30 Hz, 30, olha, aqui embaixo, tá vendo? A vergonha, ela vibra numa frequência de 20 Hz. São as emoções que vibram numa frequência mais baixa. Cadê a Cleusa? Ela não tá no Instagram, né, gente? Só um minutinho que a Cleusa tá pedindo aqui. Alguém ajuda ela, por favor. Live, senhor, o que aconteceu aqui, hein? Enviar. Gente, tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo não deu certo. É que a Cleusa estava aqui tentando entrar na live e eu estava tentando ajudar. Então, gente, vamos lá. Culpa e vergonha vibram numa frequência muito baixa. Olha só, vários casos. Eu tô falando aqui, gente, de casos que eu atendi. Então, eu mostro para vocês evidências de atendimento, tá bom? Atendi algumas mulheres que tiveram câncer. Uma delas teve no útero e uma outra também no útero. O que acontece? Quando a gente foi buscando fatos de ressentimentos, medos, angústias, dores, a gente chegou em fatos de aborto ou abuso, entendeu? O quanto que isso é sério? Eu tive um aborto, né? Eu perdi um bebezinho com 3 meses de gravidez e por muitos anos isso me atormentava, né? E atormenta mesmo. E ainda mais que eu tive um companheiro que não teve muita sabedoria, né? Então ainda me acusava, né? Essa culpa da mulher quando perde um bebê ou perde um filho, ela praticamente pode ser eterna se não houver um processo de perdão, ela com ela mesma, né? Muitas vezes sozinha não vai, então precisa de ajuda. Porque quando muitas mães têm muitas culpas também, porque não estão tanto tempo com seu filho, porque trabalham fora. E é necessário se conectar com o perdão para que a gente tenha uma vida plena. Quando a gente parte do princípio de que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, e um propósito de autocrescimento, de conhecimento, de experiência, não tem um Deus lá fora que está
apontando para cada um e falar assim, vou te punir, vou te prejudicar. Não existe isso. A lei deste universo é uma lei que vale para todos. E nós vivenciamos, cada um vivencia a nossa experiência porque a gente tem que vivenciar essas experiências. Muitas delas são por escolhas, outras não. Outras podem até ser por questões de escolhas inconscientes que vieram lá de modelos mentais, crenças que foram criados na nossa mente através de nossos pais, né? Tudo bem, mas assim, não existe nada que experimentamos neste mundo que não seja parte de um cardápio, vamos dizer assim, né? Um cardápio. Viemos para esse mundo e temos assim um cardápio de opções de experiências para viver. Podemos experimentar deste cardápio, viver alegria, felicidade, prazer, desejos, podemos experimentar riqueza, prosperidade, podemos experimentar também amizade, companheirismo, podemos experimentar solidão, dor, sofrimento, podemos experimentar tudo nesse mundo, está disponível para todos nós. E nós fazemos escolhas conscientes ou inconscientes e realmente sofremos as consequências das nossas escolhas, né? Uma pessoa que está vibrando numa frequência baixa, ela praticamente entra em sintonia com essa frequência e acaba atraindo situações que vão fazer ela experimentar aquela experiência. Quando eu falo, por exemplo, do perdão e o perdão cura todas as dores, a gente se desconecta com essas vibrações frequenciais negativas. Vamos supor que eu estou vivendo uma experiência de muita humilhação. Aonde eu vou, eu sou humilhado. Mas eu posso passar até na padaria e alguém vai me xingar. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu fui muito humilhado, gerou dor, sofrimento e me conectei com essa energia de forma negativa. E então, mais daquilo eu vou atrair. Isso ocorre com tudo, inclusive com essa energia que a gente chama, por exemplo, de abuso. Geralmente, quando a gente está em desarmonia com essa energia que chamamos de abuso, ou eu vou estar num papel de abusador, ou eu vou estar num papel de ser abusado. E quando isso ocorre, não necessariamente é abuso sexual, pode ser abuso moral, abuso de poder, abuso do que for. Abuso do que for. Então, é super importante que a gente esteja em harmonia com essas energias. Porque pessoas abusadas, geralmente, se não estão curadas e não se perdoam e não se curam, elas se colocam constantemente em situações de vítima, de ser abusado ou de algoz, de ser o abusador de uma relação. Então é muito importante que a gente consiga entender esse mecanismo para que ninguém se faça de vítima e se cure e olhe para dentro e a gente assuma a responsabilidade do nosso dever de nos curarmos para sairmos do papel de vítimas. Bom, gente, eu por muito tempo fui vítima, me sentia vítima de um monte de situações, vivenciei muitas situações de vergonha, de humilhação, eu era muito tímida, enfim, eu vivia doente mesmo, meu corpo físico manifestava todo aquele sofrimento e dor. Então, quando eu falo para vocês que é possível a gente se curar e viver uma vida plena, é possível. É possível a gente olhar para situações que a gente sofreu violência doméstica, abuso, dor, sofrimento, humilhação, bullying, tudo isso eu vivi. O meu cardápio foi completo. Mas hoje eu olho para o meu passado com muito amor e nada me dói mais. Nada me dói, eu curei isso.
E hoje eu consigo ajudar pessoas que estão vivenciando essas dores e sofrimentos porque eu sei que é possível.